Bom dia, herdeiros! Bom dia, herdeiras! Boa tarde! Boa noite! Para você que foi escolhido e chamado para receber por herança o que o Senhor já prometeu desde a fundação do mundo, filhos, herdeiros, sacerdotes reais. Zuruk, Zugot. Que é isso, Patrícia? Tá falando alemão? Então, queridos, quero começar com uma história. O autor, hoje, nosso projeto de número 18. Queridos, 18. Nosso projeto hoje vai nos contar uma história que o autor lembrou, que ele falou que hoje, há 40 anos atrás, mais ou menos, lá em São Paulo, havia uma vista, né, num determinado lugar, ele não especifica, e que quando você olhava para baixo era muito bonito aquilo ali, os carros passavam, e ali tinha um letreiro muito grande, escrito isso, Zuruk, Zugot, e realmente é alemão. E toda vez quando alguém passava ali na rua e via aquele letreiro, quem conhecia o seu significado se sentia privilegiado ou assustado ou ficava com medo. E quem não conhecia, ficava a curiosidade. Então, aquele letreiro ficava numa placa gigantesca e todo mundo que passava olhava. Isso há quase 40 anos atrás, né? Hoje não existe mais o letreiro porque foi corroído pela ferrugem, o vento, então foi tirado. Hoje, aquela paisagem linda que havia não existe mais, foram construídos prédios e só existe uma ruína no lugar que antes era uma igreja, um templo muito grande. Muitas pessoas passaram por aquele lugar e foram edificados, tiveram mais uma chance de reconciliação. Embora hoje a igreja não exista mais, mas toda vez que alguém passa ali, que já passou há alguns anos atrás, ela tem a lembrança do chamado de Deus. Zuruk Zugot significa volte para Deus, se achegue ao Senhor, não perca tempo, busque a Deus, numa tradução mais específica. Então, neste dia, neste momento glorioso, eu venho falar isso com você. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto Ele está perto, porque Ele está pronto. Ele está pronto para nos ouvir. Não deixe que o silêncio de Deus atrapalhe a sua vida. O texto proposto, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tá vendo, querido? É só você se chegar. Você chega, fala a sua dor, conta a sua aflição, mostra para ele que você precisa dele, e aí ele, como um pai cuidadoso, carinhoso, atencioso, ele vai fazer com que você seja abençoado, ele vai fazer com que você tenha saúde, ele vai fazer com que você realize seus sonhos, seus projetos. Mas como uma criança, existem umas diretrizes a ser seguidas, né? Uma criança, quando está aprendendo a andar, você tem que tirar algumas coisas ou até chamar a atenção quando ela pega em algo que ela não pode pegar. Quando ela começa a escrever, você tem que ficar atento para que ela não risque a parede ao invés de riscar o caderno. Há umas diretrizes, então você tem que estar sempre atento na direção e no controle daquela criança. Se você ainda é uma criança nos caminhos do Senhor, o Senhor Ele vai cuidar de você. Se você ainda não tem entendimento, busque. Lá em Tiago fala, quem não tem sabedoria, peça que o Senhor dá de graça. Querido, querida, busque o Senhor para tirar essa dúvida do seu coração. Peça a revelação do Espírito Santo para tirar toda a tristeza da sua vida, todo embaraço. Deus
de acordo com o autor, de acordo com a Sagrada Escritura. Você não precisa saber alemão, não precisa ser poliglota, não, você não precisa ser sábio, filósofo, ou falar tantos outros idiomas. Não, querido. Para voltar para Deus, basta um coração contrito, basta você acreditar. Que fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, você lê toda a história, que Jesus, ele chega perto de um pai, né, um pai que incansavelmente cuidava do seu filho, e esse filho ele desmaiava, tinha convulsões, caía na água, no fogo, enfim, tinha que ficar todo o tempo perto desse filho. E esse rapaz, ele já tinha ido nos discípulos, porque os discípulos fizessem algo, né, em relação a ele, mas eles não conseguiram fazer nada em benefício do rapaz. Então o pai agora chega até Jesus e conversa com Jesus e fala: olha, eu preciso que meu filho seja ajudado, me ajuda. E aí Jesus fala: o que você quer? Aí ele fala: eu preciso que ele tenha vida, que ele tenha alegria. E Jesus fala: então trazei-mo. Aí Jesus ali dá uma reclamadinha básica, né, acerca dos discípulos, dizendo que eles eram incrédulos, até quando Jesus estaria com eles e eles ainda iam viver daquele jeito, ia sofrer. Então eu já quero começar a falar essa palavra profética para você. Jesus estava com os discípulos não conseguiram resolver os problemas. E Jesus fica chateado. Eu estou com vocês, até quando vocês vão viver assim? Então, querido, basta você crer. Se você crê, o Senhor é galardoador, quer dizer, Ele te dá galardão porque você crê. Então, o que você crê, você está dentro das diretrizes? Com certeza o Senhor vai te abençoar. Aí esse rapaz, esse senhor, ele conversa com Jesus, e aí Jesus pergunta para ele assim: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para se matar. Mas se tu podes, Jesus, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. E Jesus respondeu: se podes, tudo é possível que crê. Olha que coisa linda. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Tá vendo que crer e fé nessa colocação aqui tiveram sentidos diferentes? Então eu não sei como está a sua vida. Se você está crendo, mas não tem fé. Se você está crendo que as coisas podem até acontecer, mas você não tem fé em Deus, que isso possa mudar. Então, queridos, neste dia eu quero dizer para você: peça ao Senhor: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu até creio, Senhor, que o Senhor existe, mas eu não tenho fé que a minha vida vai mudar. Jesus, o que Jesus fez? Tomou o menino, repreendeu aquele espírito que deixava o menino mudo, surdo, se balançando, se atacando, e libertou aquele menino, e deu paz àquele menino. Por um momento, todo mundo olhou, achou que aquele menino estava morto, porque o menino caiu parado no chão. Mas imediatamente o Senhor estendeu a mão e disse para o menino levantar, e o menino teve vida, alegria e foi liberto. Então, querido, vai ser assim na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua profissão, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Primeiro você tem que se esvaziar de você mesmo. Primeiro você tem que fazer uma alta análise de você mesmo. Primeiro você tem que fazer seus projetos escritos. Escreva tudo que você não gosta em você, tudo que você acha que não está certo, tudo que você acha que Deus precisa ser mudado. Faz ali toda uma lista daquilo que você precisa e daquilo que você quer, daquilo que precisa ser mudado, transformado. E aí se esvazie de tudo isso. Aparentemente vai parecer que você desistiu, que você morreu. Não, é só o início de uma nova vida. Se levante para a vida. Deixe esse espírito morto de adoração, deixe esse espírito morto de vida espiritual e se levante para a vida nova e próspera que o Senhor tem para você. Zurich Zugot. Você já encontrou Deus? Ou você já se perdeu de Deus? Se você já encontrou Deus, saiba que Ele está com os ouvidos atentos a ouvir a tua voz. E se você se perdeu de Deus,
saiba que Ele está pronto, com braços abertos, esperando o seu retorno. Não se perca. Não se perca nas tribulações, nas lutas, não se perca nas traições, não se perca com as palavras de maldições contrárias, não se perca com a incredulidade do povo acerca daquilo que você quer. Permaneça firme. Ou se você não estiver firme, se levante, porque você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas. Não perca tempo. Deus quer o melhor para você. O texto fala que o Senhor está pronto. Está pronto para mudar. Se você tem muito tempo que você não ouve a voz dele, continua clamando que uma hora ele vai se levantar a teu favor. Seja abençoado. Seja agraciado por Deus. Seja revestido de toda a unção. Seja devolvida a você a motivação para dias melhores. Fique na paz. Zuruk Zugot.